Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada ao Senhor. Amém? Boa noite, shalom a todos. Quem é da graça e paz, quem é da paz do Senhor Jesus e quem é do boa noite também, né? Algumas igrejas a gente chega, a gente tem que se adaptar. Aqui é do shalom. E eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui. Agradeço o convite do pastor Tiago, sua esposa, e estou na casa do paizão. Então, o negócio é estreito. Mas sinto-me em casa, ele sabe disso. Pastora Soraya também tem sido uma mãezona. Sempre realmente me abraça com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E eu respeito esta casa, queridos, que eu sei do trabalho, sei do esforço, sei da dedicação e da história. E a gente tem que respeitar a história. Amém? Mas estou aqui nesta noite para ministrar um salmo que acho que muita gente conhece, tenho certeza. Mas antes de ministrar, quero até falar que está um povo aí comigo. Missionária Luci está lá atrás, o Rodrigo, o Bruno, Rafael e a sua esposa Simone. Então a gente trouxe aí um pequeno povo que vai morar no céu. Amém? Obrigado por estar aqui, em nome de Jesus. Trago também um abraço da minha esposa, Patrícia. Hoje o pessoal do louvor está ensaiando lá. Mas aprove a Deus estarmos aqui. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo 91. Quem conhece o livro de Salmo 91? Amém? Nós vamos então falar a respeito deste salmo. Pastor Tiago falou, não pode faltar a toalhinha. É que eu sou pentecostal, queridos. Eu sou um mestre meio diferente. Eu dou lugar, né, Luizão? Às vezes o Luizão tem que me segurar, né, Luizão? Pastor Luiz, também Elaine, também muito amados por nós, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos ler Salmo de número 91. Yoshef, Bezeder, Elion, Betsel, Shaddai e Telonã. Quem entendeu aí? Nem eu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Feche teus olhos. Senhor, sentimos a tua presença. Sentimos a tua graça, Senhor amado. Sentimos o teu favor, sentimos a tua misericórdia. E através da tua santidade que aqui está, ela nos constrange porque conseguimos ver, Senhor, as nossas limitações, como também muitas vezes, Senhor, transgressões e iniquidades. Mas através da tua graça e misericórdia que nos alcançou, o Senhor permite de nós adentrarmos, Senhor, na tua presença, e pedir para que o Senhor faça parte, como já está aqui. Receba, Senhor amado, cada vida, cada coração, e que a tua palavra encontre corações sedentos, abertos, quebrantados, para sempre, papai querido, em nome de Jesus, aprendermos um pouco mais. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada a ti, em nome de Jesus. Só quem crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. A minha voz está um pouco rouca, estou um pouco tossindo, mas dá para ir, amém? Se você ouvir um pouquinho de tosse, você dá glória a Deus para a gente, né? Para ajudar a gente. Bom, amados, Salmo de número 91. Eu tenho certeza que todos nós já lemos este salmo, já meditamos neste salmo. E para quem não sabe, o livro de Salmo, na tradição judaica, é um livro de cânticos. O seu nome é Terrilim. Muitas vezes eram usados a caminho do tabernáculo ou a caminho do templo. Muitas vezes era usado justamente para adoração ao Senhor, no sentido de quebrantamento, no sentido, muitas vezes, amados, de proteção. Muita gente conhece Davi como o autor de muitos salmos, mas nem sempre todos os salmos são de Davi. Existe salmo de Salomão, existe salmo até mesmo de Asaf,
E para quem não sabe, o Salmo de número 91 não é de Davi, é de Moisés. Pela tradição, no Midrash, a gente vai entender e compreender e autenticar que o livro de Salmo, número de Salmo de número 91, é de Moisés. É bem verdade que quando nós chegamos em algum local, seja muitas vezes naquele empório, ou talvez uma oficina, ou talvez num escritório, a gente sempre se deparou com este Salmo de número 91. É um salmo que não está na nossa propriedade como cristão, mas está na boca de muitas pessoas, sejam eles católicos, espíritas, também realmente do baixo espiritismo ou do alto espiritismo, enfim, todos conhecem e reconhecem o Salmo de número 91 como um salmo de proteção. Eu creio que talvez na sua vida com Deus, na sua vida com Cristo, e eu já estou aí nos 30 anos caminhando com o Senhor, eu já me deparei orando o Salmo de número 91, pedindo livramento, pedindo uma ajuda, pedindo uma proteção, ou talvez até uma direção daquilo que realmente deveria ser feito. E é bem verdade, amados, que não tem alguém melhor do que falar do Salmo de número 91 do que Moisés. Moisés, que no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1, vai falar que um homem da tribo de Levi, juntamente com uma mulher da tribo de Levi, coabitaram e deram à luz a um menino. O nascimento de Moisés já foi um grande livramento, mediante a um edito de Faraó que não deveria realmente nascer, e se nascesse algum menino macho, e a Bíblia, né, eu gosto das antigas, menino macho, desculpe, porque tem menino que não é macho, amém? Só para você entender, menino macho deveria ser morto. Ali o nascimento de Moisés já foi um grande livramento. Nós bem sabemos então que a sua mãe, por nome Joquebede, ela fica com o menino porque era muito bonito, gracioso, formoso, por 3 meses, e a gente sabe como é difícil, queridos, esconder uma criança com 3 meses, ao ponto de talvez abafar o choro daquela criança, porque todos estavam procurando, e melhor dizendo, Faraó deu ordem para que realmente ficassem em alerta, que se nascesse justamente um menino macho, deveria morrer, e as parteiras também deveriam matar logo quando nascesse. É interessante que Moisés, ele tem um grande livramento, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E eu já quero aplicar para a minha vida e para a sua vida, que talvez, amados, o seu nascimento, e eu falo, queridos, da parte do Senhor, foi também um grande livramento, porque é um propósito de Deus na sua vida. Talvez você nem sabe como você nasceu, talvez a sua mãe possa não ter falado aquilo que ela passou, mas se você está aqui hoje, eu quero lhe dizer como um pregador pentecostal, Deus é contigo em nome de Jesus, e não tem diabo que vai segurar a tua bênção, como também a tua promessa. Você nasceu, aleluia. No decorrer da história de Moisés, nós vemos o quanto ele lutou. Ele carregava em consigo, queridos, crises existenciais, porque ele estava no meio de um povo que não era um povo dele. Ele sabia que ali não era a casa dele, que o coração dele não estava ali, mas por propósito de Deus. Foi um homem completamente erudito, capaz realmente de liderar, capaz de remanejar, capaz de, desenvolver muitas coisas, como matemática, biologia, como também astrologia, astronomia. Ele conheceu toda a ciência de uma terra, de um mundo conhecido até então, evoluído, que era o Egito. Propósito de Deus. Mas coube a Deus que num dado momento ele visse um egípcio matando um daqueles que ele bem sabia que parecia mais com ele.
Nas nossas vidas, a gente sempre vai encontrar pessoas que se parecem mais conosco. E eu não estou dizendo fisicamente, eu estou dizendo espiritualmente. Que serve o mesmo Deus, que tem os mesmos costumes doidos e malucos de oração, de jejum, de consagração. E parece que nos tornamos irmãos, e é por isso que Cristo dá esta conotação, ame a ti como a teu irmão. Ele dá essa conotação de família. Não nasceu no mesmo ventre, não tem o mesmo sangue, biologicamente falando, mas espiritualmente nós somos ligados. E por isso que nós estamos aqui, podemos nos chamar de irmãos. E parece que é uma ligação tão forte, e que deveria ser assim, que quando algo doesse em você, deveria doer em mim. Moisés, não conhecendo o tempo da graça, ele conhecia o Deus da graça. Porque quando ele viu um egípcio açoitando um judeu, um israelita, um hebreu, ele se doeu e parecia que era nele. E é claro que ele não deveria matar, mas por impulso, infelizmente, ele fez isso. Ele foge. E para encurtar a história, a gente conhece, queridos, a história de Moisés, porque quando ele se encontra com Deus, foi em algo inesperado. Ele não orou por aquele dia, ele não esperou aquele dia, por causa de apenas uma ovelha que sumiu, aonde ele foi atrás por propósito de Deus. Ele vê uma sarça, e esta sarça estava pegando fogo e ela não se consumia. A sarça pegando fogo em um deserto era a coisa mais normal do mundo. O que não era normal era realmente pegar fogo e não se consumir. E talvez você não saiba, mas a sarça, ela tem a tipificação minha e sua, eu e você. Porque a sarça é uma vegetação, é um tipo de planta muito fraca, que é levada pelo vento, que qualquer coisa pega realmente fogo, porque ela é seca. Mas quando nós estamos inflamados pelo fogo do Espírito Santo, queridos, nós não viramos cinzas, nós não desaparecemos deste mundo, mas permanecemos realmente como coisa, queridos, espetacular, porque é a glória de Deus que está sobre nós. Nós não somos, mas Ele é. Nós não podemos, mas Ele pode. Aleluia! E é isso que você precisa entender. Talvez você chegou nesta noite, isso não é jargão evangélico, mas talvez você chegou nesta noite cheio de crises, ou talvez apontamentos, talvez, queridos, crises existenciais, para perguntar por que é que eu estou aqui. É porque o fogo está na sarça, e a sarça ela não vai se consumir, ela não vai desaparecer. Você é a sarça com a glória de Deus, e dentro de você, dentro da sarça, existe uma voz, existe alguém que fala, existe alguém que direciona, existe alguém que te capacita, existe alguém que te ama. Pergunta para mim, quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Jesus. De repente Moisés ele tem um encontro com Deus, e o Senhor fala para ele: tira as sandálias da onde pisa, porque aonde tu pisas é santo. A sandália, ele trazia consigo a poeira do Egito, e a poeira do Egito significa costumes, significa manias, significa rituais, porque alguém que é pego para ser cuidado desde nascença, 3 meses de vida, e cresce em um ambiente completamente, envolvido de tantas coisas, de tantos deuses, traz consigo uma carga. É bem interessante que não aqui, mas lá aqui abertinho, aqui na 787, na Avenida Pará Pinto, quando acontece alguma coisa que pisa no pé do irmão, o meu irmão fala: Virgem Maria, traz consigo alguma coisa do Egito.
E Moisés precisava entender. E ele teve que tirar as sandálias, porque aquela poeira não fazia mais parte, aquelas sandálias não faziam mais parte. O pé na Bíblia Sagrada significa santidade. O salmista ele vai declarar: guarda os teus pés quando adentrarem na presença do Senhor. Quando nós vemos em Isaías capítulo 6, os serafins, anjos que ardem em fogo, com duas asas eles voavam, com duas cobriam os rostos e com duas cobriam os pés. Ali está literalmente, queridos, uma conotação tremenda. Porque com duas cobriu os olhos, cobriu o rosto, isso é intimidade na presença do Senhor. Com duas voavam, isso é liberdade na presença do Senhor. Mas com duas cobriu os pés, isso é santidade ao Senhor. E ali o Senhor estava falando: santidade, Moisés. Ele passou por muitas coisas. Ele teve experiência por muitas coisas. Ele viu muitas coisas. E de repente de tudo isso ele recebe a incumbência de ser o libertador de Israel. Na teologia tem uma matéria, e quem faz teologia lá conosco sabe: antítipo e tipo, tipo e antítipo. Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. É aquele que foi para o Egito, que representa o mundo, resgatar o povo de Deus para levar para uma terra prometida. Jesus, ele veio no mundo, ele resgatou a gente, vai levar para uma terra prometida, que é o céu. É um tipo de Cristo. Ele recebe então a incumbência de ir até Faraó. E eu não vou falar das 10 pragas, não vou falar nada disso, porque a gente precisa ganhar tempo, até porque não me deu tempo aí. Qual é o tempo? Aleluia. Glória a Deus. E de repente, então, amados, nós vamos ver que não foi à toa que Moisés escreve o número 91 do Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que significa isso? Por que que ele escreve isso? O que que ele quer dizer com isso? Nós bem sabemos que o livro de Salmo de número 91, ele é um salmo de proteção. É bem verdade que quando nós vamos ver alguns salmos, queridos, nós precisamos entender o teor que está ali por trás, e muitas vezes devemos correr para os originais. É como um salmo que muitos nós conhecemos, o salmo de número 23. Adonai roi lo exar, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque nada abrange tantas coisas. Se eu falo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem já faltou o pão na casa? Na minha casa já faltou o pão. Quem já faltou o dinheiro para pagar a conta? Eita glória. Olha, então estou melhor que vocês. Não tá, na casa de vocês não falta? E por que então? Como é que Deus pode ser? O Senhor pode ser o seu pastor, sendo que está faltando. Porque lo não é nada, lo é não. Adonai roi, lo é sar. Lo é não, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Quem não pode faltar é o Senhor. As coisas podem me faltar, mas quem não falta é o Senhor. E só um detalhe aqui, o roi no original hebraico não é somente pastor. No hebraico moderno, roi é melhor amigo. Então o Senhor é o meu melhor amigo. E pode me faltar tudo, mas Ele não falta. Ele anda comigo, Ele anda com você, em nome de Jesus. Aleluia! Existe um salmo também que nós muito falamos, e quem é pastor sabe que nós somos convidados, né, para muitos velórios, né? Eu não sei aqui, acho que o AP, cadê o AP? O AP é convidado para muita picanha, eu só sou convidado para velório. Tem velório lá, você pode ir? Vou. Aleluia. E no velório, muitas pessoas, né, colocam o salmo de número 116, versículo 5. Preciosa para o Senhor. Coloca aí 116, versículo 5, para todo mundo ver, para se lembrar desse versículo, que eu creio que Deus vai falar com você através disso daqui. Versículo 15, 116, versículo 15, desculpa. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quem já viu esse versículo?
Aí a gente fala assim, né? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Só que preciosa no original é iacara, é custoso, custa caro. Quer que eu explique? O que o Senhor está falando custa caro. O Senhor levar um dos seus santos. Quem é santos aqui? Estou falando de time não, em nome de Jesus. Vai Corinthians, amém? Sou corintiano. Quem é santo aqui, em nome de Jesus? Ó, o Marcião já queria, calma, Marcião. Fique em paz. Aleluia. O que o Senhor está, o salmista está falando, ele está falando assim, é custoso para o Senhor levar um dos seus santos. Porque, queridos, nesta terra o que tem realmente de pessoas que são completamente aversos ao Evangelho, à presença do Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que o Senhor tem para dar. E quando então um homem de Deus, uma mulher de Deus é recolhido, é muito custoso, custa caro para esta terra o Senhor levar os seus santos. Existe um outro pensamento também da tradição que fala a respeito desse custo. Porque o Senhor, Ele investe nas nossas vidas. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos dá entendimento para propagar o Evangelho. E de repente, então, a gente não se cuida. Eita, agora eu vou falar de uma área aqui que é só Jesus. Come mal, dorme mal, tudo mal. E de repente o coração começa a dar problema. De repente o corpo começa a dar indícios de que a gente não está cuidando bem do templo do Espírito Santo. As pizzas antigamente eram um pedaço, hoje são 8 e falta ainda. Calma, gente, eu sei que é isso. Eu não era assim. Então o que o Senhor está falando é que para o Senhor ele custa muito caro levar os seus santos. Então nós precisamos cuidar, não só do nosso corpo, mas uma tricotomia santa, corpo, alma e espírito. Então os salmos, queridos, eles trazem coisas profundas. E aquilo que Moisés quer falar conosco nesta noite é o seguinte: ele era da tribo de Levi. E ele olhava justamente a tribo levítica, a tribo de Levi, fazer os seus trabalhos. Diante das 12 tribos, a única tribo que não recebeu terra foi a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi, elas ficavam automaticamente responsáveis para cuidar do templo, para cuidar das coisas do templo. E posso falar algo? Hoje não existe mais, amados, em nome de Jesus, ministério levítico. Os levitas estavam aqui, é forma da gente falar, amém? Mas não são levitas, porque o ministério levítico acabou na destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Como também na nova aliança em Cristo Jesus, quando Cristo morreu e ressuscitou, ali também foi passado o sacerdócio real, aleluia, para Cristo. Mas os levitas eram aqueles que ficavam encarregados, não só para tocar. Somente 2 tribos que tocavam. Uma era Asaf, a tribo de Asaf, a família, melhor dizendo, de Asaf, que tocava. O resto limpava, o resto cuidava. E quando eu digo o resto, não estou detratando, não estou tirando valor. Estou falando que os demais, melhor dizendo, os demais, cuidavam de outras partes. E Moisés, ele via aquilo. E de repente, quando ele se vê também como um levita, porque ele era da tribo de Levi. Ele estava cuidando das coisas de Deus. E talvez você não sabe, eu já falei isso, talvez aqui no de alguma outra vez, que Levi tem um grande significado. Lev é coração. A terminação I no hebraico é possessão. Exemplo, El é Deus. Eli é meu Deus, porque termina com I. Y e I forte. Quem fez hebraico sabe aí. Eli, meu Deus. Lev, coração. Levi, meu coração. O que isso significa?
Só quem tem o coração de Deus pode tocar nas coisas de Deus. Só quem é quebrantado de coração e sabe o real peso e valor pode tocar nas coisas de Deus. E eu creio que aqui existem corações de Deus, corações que foram entregues ao Senhor. Moisés, ele via isso, ele via este trabalho. E é por isso então que ele escreve: e o chefe Bezeter, Elion, Betzel, Shaddai e Telionã. E o que é isso? Bezeter é esconderijo. Esconderijo é diferente de cativeiro. Quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lembra que eu comecei a dizer que ele foi escondido por sua mãe durante 3 meses. Ali ele estava sendo guardado por Deus por um tempo, para que o propósito do Senhor viesse a realizar. Deixa eu aplicar para a sua vida e profetizar. Talvez você esteja aguardando algo e pensando que Deus te esqueceu. Ei, existe um propósito, um tempo para todas as coisas. E quando o Senhor falar, vai, você vai, mas ainda aguarda, permaneça no esconderijo, em nome de Jesus. Esconderijo é diferente de cativeiro. Quando o povo foi para o cativeiro durante 70 anos, queridos, eles sofreram, eles padeceram, eles não queriam nem mesmo tocar, porque penduraram realmente os seus instrumentos no salgueiro. E o próprio inimigo falou assim: cante um cântico de Sião. Como nós poderemos cantar, sendo que estamos em terra estranha? O cativeiro fere. Eu não sei se você já conheceu alguém que já saiu, infelizmente, de um cativeiro, de um sequestro. A pessoa fica traumatizada, ela precisa fazer, muitas vezes, terapia, muita oração, muita dedicação e tal, para que realmente esses traumas venham sair. O que o Senhor está falando não é cativeiro, é esconderijo. Sabe por quê? Bezeter, além de significar esconderijo, é lugar secreto. Existe um cântico, né, AP? Lugar secreto. E quantos de nós, quando estamos no lugar secreto, achamos que existe somente silêncio? Não é silêncio, é paz. Não é que você não está ouvindo, é paz. Certa feita estava precisando de uma resposta no ministério, e nós não estávamos nem aqui, estávamos lá na praça. E eu fiquei de manhã até umas 2, 3 horas no jejum e tal, e orando a Deus e orando. E de repente eu deitei, né, no púlpito e dormi mesmo, queridos. Eu dormi olhando para cima. Eu falei: Jesus, acordei assustado. Eu falei, assustado e triste, porque eu falei: o Senhor não falou comigo. Eu fiquei aqui, o Senhor não falou comigo. E eu fui saindo. E quando eu estava saindo na porta, era uma porta de ferro, pequena, eu abri a porta, olhei para trás, eu falei: Senhor, muito obrigado. Eu gostaria de ouvir a sua voz em prol desta causa, mas tudo bem, o Senhor é Deus. E quando eu fui sair, o Senhor falou assim: mas quem disse que eu não falei? Opa, eu voltei. Audível, eu já escutei algumas vezes a voz do Senhor. E a voz do Senhor não tem direção, parece que enche a casa. É como se fosse essa tecnologia que nós temos hoje, né? Som surround, que pega tudo. E quando eu voltei, eu falei: Senhor, desculpa, mas eu não escutei. Ele falou: escuta de novo. E silêncio. Aí eu falei: está em silêncio. Isso não é silêncio, isso é paz. Eu estou falando para você: fica em paz. Às vezes você escuta um silêncio. Como escutar um silêncio? Mas não é silêncio, é paz. Eu estou sentindo essa paz aqui. Receba esta paz. Esta situação, este problema, talvez essa coisa que tem te tirado o sono, ei, descansa. Permaneça no esconderijo, no lugar secreto, no Bezeter de Deus, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo. Moisés, ele lembra sim de quando ele nasceu, que ele foi escondido na sua casa.
Mas ele lembra também que a tribo de Levi era a única que dormia dentro do tabernáculo. Era a única tribo que não tinha terra, mas que permanecia dentro da presença de Deus. Que permanecia ali, não somente escondido, mas no lugar secreto. E quando ele vai falar então no habitar, que é Itelonã, o habitar é morar com confiança. Eu disse que o ministério levítico, ele acabou. Mas nós recebemos uma grande dádiva. Porque se o ministério levítico continuasse, jamais nós poderíamos nos chamar de alguém que exercesse um serviço na casa do Senhor. Mas se o ministério levítico acabou e em Cristo Jesus nós recebemos através dele, ele nos tornou sacerdotes, nós hoje estamos realmente no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente nós devemos descansar. A grande diferença dos levitas para nós hoje, queridos, é que os levitas, eles precisavam fazer isso, até porque nasceram realmente de uma linhagem. E nós, graças a Deus, fomos chamados e aceitamos a cumprir o propósito de Deus e estarmos aqui reunidos na presença dEle. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o esconderijo, ele traz proteção. Proteção de nós mesmos, proteção dos nossos pensamentos, proteção dos nossos desejos e das nossas vontades, embora elas devem ser conhecidas diante de Deus, mas é o Senhor quem vai nos direcionar. Porque Romanos 12, a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. E existem 3 vontades aí que não dá tempo de falar: boa, perfeita e agradável. Não é tudo boa, não é tudo... Depende de quem? Eu e você, da nossa entrega. A gente pode viver o bom de Deus, a gente pode viver a agradável, mas a gente também pode viver a perfeita de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que o Senhor, Ele traz a proteção, proteção de nós mesmos, e não só do inimigo, mas de nós mesmos. A segunda coisa, para ser rápido, no esconderijo do Altíssimo, no Bezéder, que é o lugar secreto, nós aprendemos, queridos, que nós somos preservados. Preservados para, em nome de Jesus, nos encontrar com o Mestre. Num tempo hoje, queridos, que o Evangelho virou uma coisa tão contaminada e adulterada, aonde o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Gálatas: me admiro que tão depressa passasseis desse para um outro Evangelho. Um outro evangelho que pode ser semelhante, e o original do grego ali é halos, é semelhante. Oram como nós, muitas vezes jejuam como nós, muitas vezes ceiam como nós, mas o Senhor não está ali. Lembram da igreja de Laodiceia? Uma das 7 cartas, a última carta a penúltima carta que foi para Laodiceia. A igreja estava em culto e o Senhor estava fora batendo. Eis que estou à porta e havia um culto, havia uma liturgia, era uma igreja, mas o Senhor Jesus estava do lado de fora. Quem estava sendo adorado do lado de dentro então? Estando no esconderijo do Altíssimo, o Senhor nos preserva e preserva a nossa fé, preserva a nossa busca. A gente vive em continuidade, em crescimento, sendo preservados pelo Senhor. Homens santos, mulheres santas, em nome de Jesus, eu creio nesta geração, queridos. Alguém vai falar que não presta, alguém vai falar que não oram mais, alguém vai falar, Ney, mas o Senhor tem os remanescentes, e remanescente não é resto, remanescente é a nata do Evangelho, é aquele que não gosta de adulteração, é aquele que não negocia princípios, é aquele que não troca o santo pelo profano, é aquele que permanece preservado no esconderijo do Altíssimo. Só quem é preservado, levanta a mão e dá um glória. Preservados.
Mas se tem preservação, se tem proteção, tem provisão. Tem tanta coisa, vou parar por aqui. Porque essa é a bênção. Os levitas não receberam terra. Porque a vida deles era preparar tudo para que a glória do Senhor descesse. E o AP, eu tenho certeza que ele cantou do Shekinah, porque eu já falei para ele. Você pegou na minhas orelhas. Posso falar? Aleluia. Não está errado a gente falar Shekinah. Mas Shekinah não é glória. Glória é kavod. Kavod é glória. Shekinah é uma palavra até moderna. A única palavra que é muito próxima de Shekinah e que não tem nada a ver com Shekinah é Sharan. E o nome certo é Sherinah. Sherinah, ela nasceu através da Cabala. Sherinah nasceu através da gematria. Mas nunca foi realmente caracterizada como glória. Mas nós cristãos pegamos essa palavra e tal, mas não é. Por quê? Porque muitos louvores falam isso. Derrama a tua Shekinah. Aí imagina, Sherinah vem de Sharan, que é habitação. Derrama a sua habitação sobre nós. Derrama sobre Vocês não entenderam, né? Vamos supor, o irmão está aqui. Quem é a habitação de Deus aí? Aí o irmão está aqui. Derrama a sua habitação. Eu pulo em cima. Eu sou a habitação de Deus. Quem está entendendo? Imagina esse culto. Está entendendo? Pastor, está errado. Não, queridos. Você pode louvar, mas está falando, Senhor, estou falando da sua glória. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Amém? Os levitas, eles também recebiam a provisão. Recebiam o pagamento, AP. Recebiam o cuidado, pastor Tiago. Eles não tinham falta de nada. Eles não passavam por necessidade alguma. Quando o povo, então, precisava de alguma palavra, de uma direção, eles recebiam dos levitas. Porque eles estavam cheios. Porque a provisão do Senhor não era simplesmente para o dia, mas era para dar continuidade a tudo aquilo que eles faziam. A gente precisa entender o tempo em que nós estamos vivendo. Muitas vezes, queridos, a necessidade fala maior do que o propósito. Você quer ver uma coisa? Quando nós vemos lá em João capítulo 4, onde o Senhor Jesus, ele encontra a mulher samaritana, e samaritano não se dava bem com os judeus, vocês sabem disso, glória a Deus. Mas é tão interessante, amados, que ela foi buscar água mais do que meio-dia. Então a água já estava quente. Aquela água que ela ia pegar, ela só ia tomar no outro dia. Porque todo aquele que queria beber água tinha que ir mais cedo. Muito cedo. Para pegar água fresca. Aquela mulher, ela subiu com cântaros. E quando ela encontra o Senhor Jesus, ela tem que entender porque, primeiro de tudo, ela acha que Jesus era um homem. E muitos de nós tratamos Jesus como um homem. Vemos Jesus como um homem limitado, que não pode realmente resolver as nossas situações. A gente ora, mas a gente não acredita. Segundo, ela viu Jesus como profeta, porque o próprio Senhor Jesus, ele falou, visto que você tem esse marido que você está, não é seu, porque você já tivesse 5. Vejo que tu és profeta, quer dizer, tratamos Jesus simplesmente como um profeta. Para ele falar do profundo e do escondido e do oculto. Quantas pessoas hoje vêm ao culto simplesmente não pela palavra, mas pela profecia? Quantas pessoas realmente são alimentadas só por profecia? E queridos, deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus, ela tem que ser profecia na sua vida. Em nome de Jesus. É a palavra. De repente, então, ela entende, ela compreende que o Senhor, além de ser um homem, além de ser um profeta, ela entende que ela estava diante de Cristo. E ela fala, olha onde eu devo adorar e tal e tudo. A preocupação dela agora é em adoração, não em pegar água. Mas resumindo aqui, quando Jesus, a única passagem, e pesquisem isso, a única passagem que Jesus falou abertamente, eu sou o Cristo, foi em João 4.
Porque quando Pilatos pergunta, quando alguém, os fariseus perguntam, ele diz, tu dizes. Dá uma bronca, né? Fala logo, Jesus. Tu és filho de Deus? Tu dizes. Tu és Deus? Tu dizes. Querendo dizer, quem está falando é você. Porque eles não tinham fé para entender aquilo que Jesus estava falando. Mas a partir do momento que aquela mulher, ela deixa a sua necessidade, e a preocupação dela é um momento de adoração, um lugar verdadeiro de adoração, queridos, pelo amor de Deus. Quantos de nós viemos só por necessidade, sem prestar atenção que nós devemos vir, como o Guilherme falou aqui, para oferecer o nosso culto. Muitas vezes a gente só quer receber, mas é melhor dar do que receber. Aleluia. Eita, acordei, irmão aí, glória a Deus, aleluia. Dá um glória. E olha só para você entender, que quando Jesus fala que Ele é o Cristo, que Ele é Filho de Deus, aquela mulher deixa os cântaros dela ali no monte, melhor dizendo, no poço, e vai para a cidade pregar. Os discípulos foram para a cidade para comprar comida, e trouxeram comida. Aquela mulher recebe a Cristo e ela vai para a cidade para evangelizar e traz pessoas. Quer dizer, a necessidade ficou em segundo plano mediante o propósito. E sabe o que nós fazemos hoje? Nós nos preocupamos mais com a necessidade do que o propósito. Nós perdemos a provisão. E sabe por que nós pedimos sempre provisão? Porque a necessidade está em primeiro lugar, e não pode. O nosso Deus que é dono do ouro e da prata, o nosso Deus que abriu o mar vermelho, o nosso Deus que fez codorniz e trouxe codorniz quando o povo queria carne, e quando também queria pão, queridos, é o mesmo Deus que nós servimos. O mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes é o mesmo Deus que multiplica. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da botija da viúva é o mesmo Deus que multiplica. Então, em nome de Jesus, amados, entenda, pelo amor de Deus, quem está no esconderijo do Altíssimo aí? Se você está no esconderijo do Altíssimo, tem proteção, aleluia, tem também provisão em nome de Jesus. Não se esqueça disso. A provisão de Deus, ela vem. Moisés estava vendo isso, vendo e vivendo. E é por isso que ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sombra é demut. Sombra é a mesma palavra que é usado a imagem e semelhança quando o Senhor nos fez. Demut. E aí a gente começa a entender porque é a sombra do Onipotente, do El Shaddai. A sombra dele. Ninguém consegue pegar uma sombra. Ninguém consegue mudar a situação de uma sombra, porque não é apalpável, mas a gente sabe que ela está ali. E muitas vezes nós queremos dar regras para a sombra. A sombra sempre foi tipificação de proteção, de refúgio e refrigério. Vamos ficar de pé agora. Queria chamar o louvor aqui. A provisão é tão maravilhosa, a proteção e preservação que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando o Senhor fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará é morar continuamente, é intimidade. Quando ele fala disso, queridos, nós entendemos então aquilo que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz. E ele diz o seguinte: vocês não são levitas, vocês
não vieram de uma raça, de uma linhagem. Pedro, que ele está falando aqui é que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria que você pensasse que talvez por todo este tempo você se achou protegido só quando estava dentro da casa do Senhor. A sombra do Onipotente, ela te visita. Ela está sobre você. O esconderijo não é um cativeiro. Ninguém te manda adorar. Ninguém te manda dar um glória a Deus. Mas você dá porque você sente. Porque você está no esconderijo e não num cativeiro. E no cativeiro, queridos, infelizmente muitas pessoas saem com sequelas. Mas no esconderijo, nós somos preservados. Nós somos protegidos. A provisão sempre vem. Nunca, em nome de Jesus, pensa ao contrário. Eu poderia, a gente andar, não, mas Deus quer falar aqui com vocês desse jeito. Conforme o profeta da casa, o Espírito age. Está entendendo o mistério? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu gostaria que você entendesse que Jesus te ama. Mas não é uma frase de efeito, Ele te ama tanto que Ele tem te preservado na presença dEle. Ele tem te protegido não só dos inimigos, mas de você mesmo, dos seus pensamentos, das suas crises existenciais, daquilo que te leva muitas vezes para longe, porque alguma coisa não dá certo. A provisão de Deus é tão verdadeira, queridos, que só quem tem o coração de Deus entende. E eu sei que aqui existem corações que Deus verdadeiramente visita e também mora. Eu não queria que você saísse daqui com simplesmente mais um culto, mas saísse daqui dizendo: eu sou nação santa, sacerdócio real, raça eleita. Eu fui escolhido. O inimigo tentou de diversas formas, desde o meu nascimento, para acabar com a minha vida, mas ele nunca vai conseguir, porque eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Moisés, ele viu os levitas, queridos, trabalharem, se entregarem, e as outras nações e as outras tribos ao redor, fazendo aquilo que tinha que fazer. Mas ele via que aqueles levitas, eles davam o seu coração na presença de Deus. E ele via também que a mão do Senhor era sobre eles. Aplicando para a sua vida, a mão do Senhor é sobre você. Alguém vai falar para você: olha, para que isso? Por que isso? Você vai na igreja tanto tempo, você ora tanto tempo, você pede tanto tempo, e eu não vi nada acontecer. Ele não sabe que você está escondido na presença do Senhor, como proteção. Existe uma provisão tão maravilhosa para este ministério, AP. Uma provisão de Deus tão maravilhosa para este ministério. AP, em nome de Jesus. Olha, queridos, eu não sou menino nem moleque para falar algo que eu não esteja vendo. Mas o Senhor está falando que está entregando uma chave maior, mais ampla, na tua mão. E que você não vai procurar, mas vão chegar e vai falar assim: vamos ver lá? Porque o coração está falando: tá bom, não.
é Deus. Porque o Senhor, Ele tem o tempo certo. E quando eu estava meditando esta palavra, eu falei: Senhor, mas esconderijo. Aqui por enquanto é um esconderijo que está preparando, protegendo, trazendo provisão, preservando vidas aqui. Entende, pastor? Porque o Senhor vai falar assim: agora sai. E ninguém vai conseguir segurar. E eu quero estar aí, ó. Aleluia. Esquece de mim não. Quem recebe esta palavra em nome de Jesus, coloque a sua mão para o alto em nome de Jesus e faça como os levitas. Tenha o coração de Deus, tenha o coração ardente pelo Senhor, para as coisas do Senhor. Você não vai orar porque realmente precisa, você não vai adorar porque alguém está mandando, você não vai pegar a palavra porque você, não, você vai fazer porque você tem o coração de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. O mesmo Espírito que pairava, o mesmo Espírito, aleluia, que manifestava sobre o povo de Deus, Ele está aqui porque nós somos povo de Deus. Aleluia. Pensa agora. Pensa agora aquilo que você deseja, pensa aquilo que você precisa, pensa agora aquele que precisa de uma proteção, seja você, seja alguém da sua família, alguém que precisa da preservação de Deus, permanecer nos caminhos santos do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. Vamos adorar. Adore. Estou te esperando aqui. O Senhor está com saudade da voz de muitas vidas aqui. Não para pedir, mas para adorar. Sinta este temor. Sinta esta presença que está aqui. Em nome de Jesus, você não precisa sentir arrepio, as cadeiras não precisam voar, mas a presença, ela é densa, ela só precisa te tocar. Receba o toque do Espírito Santo de Deus nesta noite, em nome de Jesus.